Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer fazer essa live de hoje daqui, da nossa clínica em Aracaju, que iremos inaugurar amanhã, o nosso primeiro dia de atendimento. E hoje vamos fazer essa live comemorativa com vocês, falando um pouquinho sobre medicina integrativa, qualidade de vida, tudo aquilo que é a nossa proposta de atendimento para os nossos pacientes. Eu vou esperar o pessoal entrar, né? Mona Lisa e Luciana já estão se preparando. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite. Por favor. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Então, Não, socorro. Olá! A sua câmera está invertida. Não faça isso comigo, não. Não, mas rapaz, olha. Vire para todo mundo lhe ver, porque você é um exemplo único da medicina integrativa. Olha, As pessoas se precisam você for me ver. ver agora, seus pacientes vão correr. Vão correr simplesmente. Vão nada. Estou esperando Mona Lisa e Luciana. Essa é Soraya, é uma paciente nossa que é muito envergonhada, mas é um caso maravilhoso. Uma pessoa que tem um estilo de vida excelente, que mostra que como uma mulher na menopausa pode fazer tudo que uma mulher jovem pode fazer, com qualidade de vida, com disposição, mantendo-se jovem, bonita, disposta. Mas ela é muito envergonhada. Ela teve um pouquinho de coragem, mas acho que voltou atrás. Sim, então, como eu ia dizendo para vocês, o objetivo maior dessa live era falar um pouco sobre a medicina integrativa. A medicina convencional é uma medicina que a gente chama de curativa, né? Em que o paciente chega com alguma doença para que essa doença seja tratada. A medicina integrativa é um estilo de medicina que reúne modificações no estilo de vida para evitar que as pessoas fiquem doentes. O que é que acontece? Nos últimos 40 anos, no nosso país, a expectativa de vida aumentou bastante. Só que expectativa de vida é completamente diferente de longevidade. Expectativa de vida é a média de anos que uma determinada população consegue atingir morando num determinado local. Mas o que seria a longevidade? Longevidade é você viver mais anos e que esses anos fossem com mais qualidade de vida. Porque apesar de nos últimos 40 anos no Brasil a gente ter subido a expectativa de vida de 45 para 76 anos, o que a gente evidencia é que a qualidade de vida não acompanhou esse progresso na mesma intensidade. Porque os estudos mostram que cerca de 70% das pessoas acima de 60 anos, que são considerados idosos, têm pelo menos uma doença crônica. E 39% dos idosos têm 2 doenças crônicas. Então, esse é o objetivo da medicina integrativa. Parece que a Luciana está entrando. É a gente conseguir envelhecer sem ficar doente. A gente conseguir envelhecer mantendo a qualidade de vida. E aí, conseguiram entrar? Vocês vão ficar as duas no mesmo telefone?
é por conta, né, da recepção. Mas assim, não ficou muito bem a caixa de perfil cortante no meio de vocês duas aí, não. A gente é para aproveitar e mostrar que não vive no ambiente. Então, eu estava falando um pouquinho para o pessoal sobre a medicina integrativa, sobre qualidade de vida, sobre envelhecer com saúde, sobre evitar ficar doente. Por quê? Porque 85 a 90% das doenças do envelhecimento, ela tem as suas estatísticas aumentadas por conta do estilo de vida. Um estilo de vida ruim, eu acho que está muito próximo e está dando um pouco de microfonia com vocês. Fecha a porta para ver se melhora. Acho que a proximidade está dando um pouquinho de microfonia. Então, o estilo de vida, a alimentação, a atividade física, o controle do estresse, o controle do ritmo circadiano, o dormir bem, tudo isso influencia diretamente nos índices de todas essas doenças do envelhecimento, que são as doenças que mais matam quem vai passando da idade, ou seja, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer, infarto, derrame. Todo mundo quer reduzir esse tipo de doença nas suas vidas. Todo mundo quer diminuir a chance de ter esse problema. Mas a grande maioria das pessoas quer uma pílula mágica para que isso aconteça. E o que faz isso acontecer na realidade é a mudança no estilo de vida. Então, a continuidade de um estilo de vida adequado, com boa alimentação, com atividade física regular, com controle do estresse, com um bom ritmo circadiano, com uma boa blindagem na imunidade, vai fazer com que a gente consiga simultaneamente viver mais e viver melhor, com mais qualidade. Mas se apresentem vocês, provavelmente tem pessoas que não as conhecem, e vamos começar o nosso bate-papo, porque até então está só um monólogo. Vamos lá, eu vou combinar uma... Quando o Mona for falar, porque senão pode comprometer. Melhorou? Melhorou. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do impacto, né, da qualidade integrativa na vida da gente. Tanto quanto profissional, quanto como pessoas, né, que mudaram a situação dessa nova proposta. Né? Eu sou Luciana, tenho 34 anos, quase 35, tenho endometriose, né? E tive muitas seguir na medicina integrativa. Tá cortando muito a sua voz, Lu. Você sugere o quê? Você tá no Wi-Fi ou tá no seu celular? No meu celular. Bote no Wi-Fi. Conseguiu? Congelou um pouco agora a sua imagem. Eu acho que você não perdeu um pouquinho o contato com a internet. Estamos providenciando resolver. Bem, como ela vinha falando, é justamente isso que é o grande diferencial do nosso tipo de atendimento, que é mudança no estilo de vida dos nossos pacientes. Então, todo paciente que vem a nós, independente do tipo de problema que ele tenha, independente do tipo de queixa, seja um paciente de menopausa, seja um paciente de emagrecimento, seja um paciente de endometriose, ele vai ter uma conscientização desde um plano alimentar que seja mais adequado para melhorar o tipo de problema que ele tenha, caso ele já tenha alguma doença, ou para qualificar a qualidade de vida dele como um todo, até a suplementação, o equilíbrio dos hormônios e todos aqueles ativos que possam ser oferecidos para melhorar a qualidade de vida e para reduzir os sintomas dos problemas que ele já apresenta.
Então a gente tem todo uma sequência de avaliação em que a gente procura manter em equilíbrio tudo aquilo que a gente considera um pilar da saúde, para que dessa maneira a gente consiga reduzir a possibilidade de alguém ficar doente. Então, desde o controle do sono, grande parte dos pacientes que chegam a nós tem um problema que ele chama de principal, mas quando a gente vai investigar, ele é uma pessoa que não dorme bem, ele é uma pessoa que tem um intestino irregular. Então, tudo isso é muito importante ser corrigido para que dessa maneira a gente consiga atuar na causa do problema e não só na consequência. E dessa maneira a gente, em grande parte das vezes, pode tratar a pessoa sem ela ficar dependente e refém a vida toda de um medicamento. E aí, conseguiram agora estabilizar a conexão? A gente achou melhor. Pronto. A sua voz ainda cortou um pouquinho. E eu tô no Wi-Fi. Agora tá melhor. Eu acho que é muito a proximidade, mas eu acho que tá dando pro pessoal ouvir. Se vocês tiverem dificuldade de ouvir, cortando, vocês avisam aí nos comentários pra gente, por favor. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vou me apresentar. Eu me chamo Mona Lisa, tenho 30 anos e a medicina mudou minha vida. Eu tive muita dificuldade a princípio. Meu tratamento com os jovens para a questão de reposição hormonal, concepção, mas aí eu fui passando pelos benefícios da reposição hormonal. Sou paciente dele já há quase 3 anos e também estou conseguindo. A sua voz parece que está com um pouco de eco, que o pessoal está falando. E Lu entrou, mas ela está com a câmera invertida. Ou ela saiu da sala que não está aparecendo. Sei. Pronto, agora parece que ficou tudo bem. Você tá com fone, Mona Lisa? Acho que se você botar o fone, melhora isso. Peraí, Mas só tá um dizendo que não é. Alguém tem fone aí? Eu tenho aqui. Deixa eu pegar. A live tá. Também tá cortando a sua, Lu. Tá com eco e cortando. A minha voz vocês estão ouvindo bem? Vendo bem? Né? A de vocês, quando vocês falam, fica cortando e com eco. Pode abrir, é só empurrar. Tira do Wi-Fi, deixa no próprio celular de vocês mesmo, então, para ver. A minha, o pessoal tá dizendo que tá bem. Vocês duas deixem no 4G e se alguém precisar de um fone, eu tenho um aqui comigo. Então, vou pegar aí. Porque a minha voz tá na sala abafada. Então pronto, enquanto vocês vão se ajeitando, eu vou falando um pouquinho, porque o tempo da live tá passando. O pessoal tá doido para ouvir a gente, mas estejam à vontade para fazer perguntas, tá? Essa é uma live bem descontraída, uma live completamente comemorativa dessa nova unidade da Clínica Jorge Valente em Aracaju, fruto de uma parceria com os amigos Luciana e Mona Lisa, que de paciente virou amiga, sócia. Ela não gosta que eu fale, mas eu falo. E
E a mudança que eles perceberam na qualidade de vida deles e de toda a família, né? Esse é o grande diferencial de fazer medicina integrativa. Você vira um médico de família. A gente atende famílias inteiras, casais com filhos, irmãos, parentes, porque é um tipo de medicina que modifica a vida das pessoas e você quer levar isso para a vida de quem você gosta. Foi assim que aconteceu comigo no início e é o que aconteceu com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus pacientes. E as pessoas que são tocadas pela medicina integrativa, elas querem levar isso adiante para as pessoas que elas gostam. E aí, já estão conseguindo tudo ok agora? Eu acho. Será que minha voz melhorou ou ainda tá dando. Totalmente, agora tá ok. Pronto, ótimo então. Então já me apresentei, acho que todo mundo já ouviu tudo que eu falei, né? Agora pode falar, né? Estão perguntando qual a sua idade e o tempo que você faz reposição. Mona Lisa não faz reposição, porque Mona Lisa não está na menopausa. Mona Lisa faz tratamento hormonal. Então, eu comecei com o Jorge, eu tinha 28 anos. Depois que eu tive a Alicia, eu fui lá para colocar o implante hormonal para não engravidar, né? Então, vi muitos benefícios e acabou que minha família toda, hoje em dia, é paciente de Jorge, né? Eu acredito que ele tem muito paciente nesse perfil, assim, que começa e vai vendo os benefícios, quer levar para a família toda. Justamente. Uma pergunta que eu recebi muito foi sobre os efeitos colaterais, mano. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, as pessoas acham que só tem coisas boas, mas o desfecho ser positivo ou negativo depende muitas vezes mais do paciente do que do médico. Eu acho que a grande capacidade de que o médico tem que ter com relação aos implantes hormonais é de saber em quem usar ou não, o momento de usar, o hormônio e a dose. Mas o estilo de vida do paciente é que vai fazer com que os efeitos colaterais sejam menores e com que os objetivos sejam alcançados mais facilmente. Então, assim, muita gente fica perguntando se engorda, se não engorda, se cai o cabelo, se não cai, como é que as coisas acontecem, se tem mais disposição, se tem mais força na atividade física, se reduz celulite. Então, assim, faça um resumo de como foi a sua evolução com o uso da gestrinona. Então, quando eu comecei a usar a gestrinona, eu tinha ouvido já muitos relatos que dava problema na pele, que o cabelo caía muito, que dava espinhas. E principalmente muitas pessoas falavam sobre a questão do aumento de peso, né? Então, quando eu fui colocar o implante, eu coloquei em Salvador, porque aqui eu queria colocar com uma pessoa realmente que fosse especialista nessa área, uma pessoa que eu tinha muito medo assim de colocar, de aventurar aqui em Aracaju, porque eu estudei antes, né? Eu fiz uma pesquisa e eu queria colocar com pessoas que fossem competentes assim, não desmerecendo, mas eu queria ir para lá mesmo, que Dr. Jorge, na época, trabalhava na equipe de Elcimar Coutinho, né? Então, eu quis colocar com ele, foi minha escolha. E eu tinha muito medo, porque depois que coloca, que você já tá com o implante, se tivesse algum efeito, se fizesse algum cálculo errado, para tirar, iria ser complicado, né? Então, o que deu em mim, assim, foi... Na verdade, eu tive um pouco de queda de cabelo, mas muito pouquinha. E a questão da alimentação, eu ouço muito o Jorge falar isso, eu achei muito interessante, que o implante, na verdade, ele é o veículo, né? Ele que leva a... Depende muito mais de você. O implante é o veículo, não é implante que engorda. Tem que ter um cálculo correto, tem que ter a dosagem, a questão de analisar os exames tudo corretamente. E assim, também você tem que fazer atividade física. Eu sou uma pessoa que eu me exercito todos os dias. Eu pratico jejum. Então, assim, o que eu percebi muito, que eu gostei, foi a questão do ganho de massa magra, porque eu sempre fui muito flácida, sempre tive muita flacidez. E hoje em dia eu tô com massa magra, celulite saiu bastante, eu tinha muita celulite também por causa da gordura e eu gostei. Só vejo assim, eu acho que os pontos negativos foram tão poucos, porque foi a questão da espinha, que um pouquinho eu fui nele, ele corrigiu, passou fórmula, e acho que foi só isso mesmo.
resolveu com fórmula, na verdade, né? O problema que teve. É justamente isso. Quando você vai usar gestrinona, ou testosterona, ou algum androgênio, a gente já sabe que os principais efeitos colaterais são como? Na pele, aumenta a oleosidade, pode ter acne, retenção de líquido e queda de cabelo. Então, a gente já antevém essa possibilidade fazendo modificações no estilo de vida da paciente, por exemplo. A gente traça um plano alimentar em que reduza o consumo de carboidrato. Por quê? Porque dos 3 macronutrientes, o carboidrato é o macronutriente que mais carrega líquido. Então, se você vai botar um implante que pode ter retenção e você come numa proporção da sua alimentação mais carboidrato, aumenta a chance de você reter. Então, se você já tem uma dieta que é anti-inflamatória, em que você reduz o carboidrato, que você reduz o glúten, que você reduz açúcar, derivado de leite, você já vai diminuir tanto o impacto de retenção como na pele. E a queda de cabelo, normalmente, ela é fruto do aumento da oleosidade e do aumento do DHT, que é a dihidrotestosterona. Porque tanto a gestrinona como a testosterona vão aumentar a dihidrotestosterona, porque elas são convertidas via 5-alfa-redutase, que é a enzima que faz essa conversão. Então a gente lança a mão de ativos que são bloqueadores da 5-alfa-redutase, como a espironolactona, como o salpalmeto, como o Actrisave. E além disso, eu brinco com as minhas pacientes, mas isso é a verdade, com cabelo de mulher a gente não brinca. Então eu sempre já faço alguma fórmula para fortalecer o cabelo, à base de complexo B, de biotina, de zinco, de magnésio, de silício orgânico. Então dessa maneira a gente já antevém a possibilidade dos efeitos colaterais e quando eles acontecem, eles vão acontecer com uma intensidade muito pequena, que não vai tirar da paciente o foco do benefício que o implante vai lhe trazer. Mas, Lu, o pessoal está querendo ouvir sua voz. Se apresente, que daquela hora que você falou estava cortando muito. E você, além de ser meu braço direito, a minha enfermeira, a minha esposa, também é usuária de implantes. Então, você também pode dar o seu depoimento, que eu acho que é o que o pessoal mais quer ouvir, saber de quem usa de verdade como é a ação do hormônio. Eu botei no mudo porque uma sugestão da seguidora. Agora. Pronto. Tudo ok? Então, pronto. Como o Jorge falou, eu sou daqui. E a gente começou essa parceria. Eu não sei. Você está muito longe do telefone. Não, eu tô perto. Não. Veja se melhora. Mas melhorou. Talvez se botar o áudio, cortar o seu áudio também melhor. A gente pode tentar. O meu volume tá no 2, tá bem? Então, eu já uso implante como sugestão do uso, né? Foi para e eu fui para diversos médicos e era normal que eu sentia que não era normal. Então, mas, que você acredite nos seus e busque que possa. Você tem seu fone Wi-Fi. Acho que talvez melhore. Corte seu áudio. Conseguimos um fone. Mais um. Vamos lá. É agora. Será que está cortando?
ainda? Mona, você tá me ouvindo? Gente, ok? Acho que melhorou agora. Melhorou totalmente agora. Vamos lá tentar. Agora melhorou? Aí, que coisa O problema boa! era esse. Eu acho que aquela E, proximidade que a gente está, sem o fone, fica muito ruim. aproveitando, né, porque a gente tem 4 espaços e a recepção, o espaço físico é muito bem aproveitado. Depois a gente faz um tour para vocês verem, que eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Então, vamos lá. Então, eu coloquei os implantes, tá? Com o objetivo de parar meu fluxo menstrual, controlar clinicamente a minha endometriose e ganhar qualidade de vida. Então, eu faço uso há 8 anos. Tô aqui bem cabeluda, se vocês podem perceber, tá? Então, ninguém fica careca com a gestrinona. Nunca tivemos pacientes com calvície por gestrinona. Tem pessoas que têm uma tendência maior à queda de cabelo, mas são todos efeitos que dão para ser controlados, tá? Em relação à acne também, é uma questão muito pessoal, eu falo sempre com as pacientes. Pacientes que usam implantes e elas já têm um passado de serem pessoas acneicas, ou seja, na adolescência tiveram muita acne, né? Tem um perfil, a gestinona pode dar esse start, pode vir a aparecer mais. Entretanto, aquelas pessoas que não têm essa alteração por conta de oleosidade da pele, aparecem espinhas eventuais. As espinhas estão muito mais ligadas à questão da sua prática alimentar, da qualidade do alimento que você consome, do que de fato do hormônio que você está usando, tá? Os implantes são uma estratégia fantástica para diversas indicações. O Dr. Jorge tem uma vasta experiência, isso a gente não precisa dizer, e eu tenho um jargão que eu sempre falo. As pessoas têm duas situações de pacientes que não são usuários de implante. Uma, ou não gostaram, porque foi mal indicado, tá? Um implante mal indicado, ele gera consequências e lhe dá a impressão de que é uma estratégia ruim. E o segundo ponto, que também é decisivo, é a questão financeira, né? Infelizmente, ainda não é acessível financeiramente para todo mundo, embora seja uma ótima ferramenta, mas ela é diferenciada, né? E eu sempre digo que não é custo, não é gasto, é investimento. Porque não importa o tempo que você está vivendo, importa a qualidade de como você está vivendo. Isso é muito importante e faz com que a gente pense melhor, né, de como podemos usar e não encarar os implantes, né, os tipos de hormônio como vilão na nossa vida. Pode falar, doutor Jorge. Não, na realidade, assim, eu só vou pedir ao pessoal que está fazendo pergunta mandar nessa caixinha que tem a interrogação, porque senão são muitos comentários, aí vai ficando para trás e a gente se perde e aí termina deixando de fazer a sua pergunta. Se vocês mandarem nessa caixinha, aí fica bem mais fácil para a gente clicar nela, achar a pergunta e responder. Tá certo? Só isso. Pronto. Então, se você tiver vontade de usar, né, tiver curiosidade, procure sempre um profissional adequado para poder fazer sua orientação. E as pessoas recorrem muito para a internet e leem absurdos, leem coisas fora do padrão, leem opiniões de pessoas que não têm embasamento científico, que não têm conhecimento para isso. Porque todas as estratégias que a gente usa é para dar qualidade de vida ao paciente, é para dar dignidade, sabe, à sua forma de viver. Uma mulher que sofre de TPM, né, que tem uma doença como a endometriose, que compromete muito a qualidade de vida, precisa resgatar, sim, esse lado. E tem pacientes muitos que usam pela questão mesmo só de contracepção e se dão super bem, porque o método não é 100%, porque não existe método nenhum 100%, mas é mais seguro, porque não depende da pessoa. Ela vai estar liberando independentemente de seu uso, né? Diferente do gel, diferente do contraceptivo oral, enfim. O que mais que eu posso acrescentar para vocês? O procedimento é rápido, é simples e as pessoas têm receio em relação à questão da retirada. Hoje em dia a gente tem implantes absorvíveis, aqueles que não precisam ser retirados, e temos os implantes que não absorvíveis e precisam ser retirados, é bem tranquilo. Quando a técnica correta é utilizada, é um processo não traumático, tá? Então, vale muito a pena esses resultados que a gente obtém. As pacientes que vão usar por cunho meramente estético,
é a nossa maior preocupação, tá? Porque eu tenho irmãs que usam, uma tem os efeitos benéficos, ganho de massa, e a outra não tem, né? E aí, então, é uma resposta individual. Então, a gente tem que pensar bem ponderadamente, porque qualquer efeito adverso que venha acontecer com essa paciente que escolheu usar implantes por questões estéticas, vai se sentir incomodado, tá? Em primeiro Mona, Dr. lugar, a Jorge. estética não pode ser o objetivo de nenhum tipo de tratamento hormonal. Não o objetivo principal. Ela vai ser a consequência se o seu tratamento for bem feito e ele for visando saúde. Então, porque o que vai fazer a modificação para que você tenha um benefício estético é o seu estilo de vida. Então, as pessoas precisam tirar da cabeça que existe a pílula mágica, um implante mágico, ou uma fórmula mágica para que você emagreça, para que você fique com um corpo sem celulite, para que você fique esteticamente bem. Isso vai ser consequência de uma continuidade de ações de estilo de vida adequado para que você consiga o seu objetivo. E o implante, ele vai ser um facilitador para isso. Mas, se você não muda o seu estilo de vida, em algumas situações ele pode até piorar. Por exemplo, uma pessoa que acha que vai colocar um implante de gestrinona para emagrecer e está acima do peso. A gestrinona em quem está acima do peso pode piorar a resistência insulínica e fazer com que ela ganhe mais peso. Mas a paciente que corrige a resistência insulínica e usa gestrinona, ela ajuda na aceleração do metabolismo, ela vai ajudar no ganho de massa magra e isso pode favorecer que ela tenha uma melhora da composição corporal. Porque o que a gestrinona age? A gente tem dois tipos de ações quando a gente usa uma testosterona ou um derivado. A gente tem ação anabólica, que é aquilo que melhora a composição corporal, que melhora tônus, que melhora a massa magra, que reduz gordura, que melhora a força. E a gente tem ação androgênica, que é melhorar a libido, melhorar a disposição, melhorar o sono, que são todas as funções fisiológicas da testosterona no nosso corpo. Então, a maioria das testosteronas sintéticas, elas são mais anabólicas e menos androgênicas. E a testosterona bioidêntica, ela é mais androgênica e menos anabólica. Por isso, que quando a gente vai, por exemplo, tratar uma mulher jovem como vocês duas, que tem normalmente bons níveis de testosterona, basta a gestrinona, porque a gestrinona vai baixar o SHBG, elevar a sua testosterona livre e dessa maneira você vai ter a ação androgênica da testosterona de libido, de disposição, de sono e a ação anabolizante da gestrinona. Porém, nas mulheres que passam de 40 anos, que já tem uma queda natural da testosterona, na maioria das vezes é preciso associar a gestrinona com a própria testosterona. Porque senão você tem um benefício até da parte ergogênica que a gestrinona dá, mas, por exemplo, não melhora a libido. Por quê? Porque como a sua testosterona total já não é tão boa, mesmo baixando o SHBG, não vai subir tanto assim a livre e você não vai ver diferença nessa parte que a gente chama de androgênica. Eu vou começar a responder as perguntas. Tem uma pessoa dizendo que tem medo de fazer reposição hormonal porque ela é uma paciente cardíaca, tem insuficiência cardíaca, fez os exames hormonais e está ansiosa. Veja só, tudo depende de que tipo de hormônio, de que dose e de que via. Um dos objetivos da reposição hormonal na mulher na menopausa é proteção cardiovascular. O estrogênio é o maior protetor do coração da mulher. Diferente do que muita gente pensa, o que mais mata a mulher na menopausa não é o câncer de mama. Só 3% das mulheres morrem de câncer de mama. Cerca de 58% das mulheres morrem de doença cardiovascular na menopausa. E o maior protetor com relação a isso é o estrogênio. Porém, o estrogênio bioidêntico não oral, transdérmico. Então, você usar uma pílula de estrogênio sintético por via oral, para você que tem problema cardíaco, isso pode ser muito ruim. Mas você repor em doses fisiológicas um estrogênio bioidêntico, transdérmico em gel ou implante, isso, se for bem acompanhado, pode inclusive melhorar o controle da sua patologia cardiovascular. Então, isso não seria uma contraindicação para o uso da reposição. Deixa eu ver, tem mais perguntas, né? Alguém perguntando que usa fluoxetina, se pode usar reposição e se a libido melhora. Você usar algum antidepressivo ou algum ansiolítico não é contraindicação para reposição hormonal. Mas, a depender do que você use, e a fluoxetina é um caso desse, pode atrapalhar
e fazer com que você tenha que usar, às vezes, uma dose um pouquinho maior do hormônio para que você tenha o benefício que você quer. Porque, por exemplo, a fluoxetina, ela já diminui um pouco a libido. Então, se você está na menopausa, já tem uma libido diminuída e está tomando fluoxetina, possa ser que com uma dose fisiológica que normalmente fosse melhorar a sua libido, não funcione e tenha que isso ser ajustada pelo seu caso específico. Mas isso daí, sendo bem acompanhado, a gente consegue controlar. Porque o ideal para que você tenha o efeito do hormônio é você ter um bom nível dele e você ter um receptor que esteja funcionando bem. Então, se você está desinflamado, se o intestino está bom, se a gente melhora o sono, aí a gente consegue fazer com que uma dose razoável de testosterona resolva o seu problema mesmo quando você está usando fluoxetina. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Tem uma perguntando aqui, quem tem SOP e endometriose pode usar gestrinona? Normalmente, quem tem ovário policístico, tem resistência insulínica, não deve usar gestrinona sem corrigir essa resistência insulínica. Então, às vezes, no primeiro momento, a gestrinona não é uma boa ideia. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico é uma doença que começa no intestino. Você tem uma desbiose, vários estudos já mostram isso. Essa desbiose leva a resistência insulínica. Essa resistência insulínica faz o receptor de insulina da hipófise fazer pico de LH precoce. Isso aumenta o próprio androgênio da paciente e leva às irregularidades menstruais e toda a sintomatologia que tem o ovário policístico, de ciclos anovulatórios, ganho de peso, hirsutismo, aumento da oleosidade da pele, ganho de gordura, acúmulo de gordura em região lateral, de culote. Então, se você corrige a resistência insulínica, se você trata a SOP de maneira adequada, que é melhorando o estilo de vida, dieta, corrigindo o intestino, no segundo momento você pode sim usar gestrinona sem problema algum. Principalmente numa paciente que, além do SOP, tem endometriose, porque do ponto de vista do controle da dor, principalmente, a gestrinona é a droga mais eficaz que a gente tem. Porque, além de ela aumentar a testosterona livre, que a testosterona tem um efeito analgésico, a gestrinona bloqueia a cascata de inflamação da endometriose, porque ela bloqueia o NF-kappa-beta, que é um marcador do nosso sistema imunológico, que aumenta os fatores inflamatórios que causam dor na paciente de endometriose. Portanto, quando a gente pode usar gestrinona em alguém que tem endometriose, normalmente é a droga que melhor controla a dor. Porém, se essa paciente tem associado ovário policístico e isso está desequilibrado, talvez no primeiro momento a gente lance mão de um Nestorone e depois que essa paciente equilibra, você possa associar ou modificar para uma gestrinona. Indicação para mulheres acima do peso após gravidez e efetivo para controle de adenomiose, a gestrinona. A gestrinona, ela é indicada sim no controle de endometriose, de adenomiose, mas ela não é indicado para o controle do peso. São coisas diferentes. Você usar gestrinona em quem está acima do peso sem corrigir a resistência insulínica, isso pode aumentar o desequilíbrio do peso, isso pode aumentar de maneira muito contundente a retenção de líquido. Então, nesse perfil de paciente, o ideal é você conseguir corrigir a resistência insulínica, controlar o peso, e aí depois que isso está resolvido, usar a gestrinona vai ser uma vantagem. Mulheres tabagistas, né, fumantes, e a questão da reposição hormonal e os níveis de testosterona ideal para colocar gestrinona. Veja só, o cigarro ele prejudica muito a reposição hormonal e aumenta o risco dela. O que acontece? Os hidrocarbonetos do cigarro têm fórmulas similares à dos hormônios e a gente passa a fazer anticorpo contra eles, quem é fumante, e quando você vai fazer reposição hormonal, muitas vezes você tem que usar doses maiores, porque a dose convencional não funciona num tabagista. Outra coisa, quem é tabagista já tem aumentado alguns fatores que pode piorar com o hormônio, como por exemplo o risco de trombose, o risco de tromboembolismo. Então, ao invés de tentar adequar uma reposição ao tabagismo, talvez o melhor fosse essa pessoa, em primeiro lugar, pensar em parar de fumar.
Porque se ela quer fazer reposição, se ela quer ter qualidade de vida, se ela quer ter longevidade, parar de fumar é o primeiro passo. Então, eu acho que essa deve ser a inversão da ordem, de primeiro tentar parar de fumar e fazer uma reposição hormonal mais tranquila, sem estar associado ao consumo do tabaco. Qual foi a outra pergunta? E Os níveis de qual a reposição, dose? os níveis de testosterona para uma pessoa de 43 anos, as doses para repor gestrona. Na realidade, assim, olha, isso é uma coisa muito variável. A depender do laboratório, você vai ver que, em tese, o normal para uma mulher varia em média de entre 10 e 60, mais ou menos. Só que você tem mulheres que têm uma testosterona de 20, que tem uma libido ótima, e tem uma de 45 que não está boa. Então, o que você tem que comparar é aquela mulher com aquela mesma e ver a sintomatologia clínica. Se ela está no quartil superior da normalidade, normalmente é uma paciente que não tem sintomas, é uma paciente que está bem. Quando ela baixa para o quartil inferior da normalidade, normalmente é quando a paciente começa a ficar sintomática. E é isso que a gente tem que ver. Porque mais importante do que o nível de testosterona que ela está, é como ela está clinicamente. Então, a gente precisa ter bons níveis do hormônio, mas a gente precisa também ter um receptor de qualidade. É por isso que às vezes você tem um nível alto do hormônio e não funciona bem. Por quê? Porque esse receptor não está funcionando. E muitas vezes uma paciente com nível mediano funciona muito bem porque ela está desinflamada e tem um receptor maravilhoso. Então, esse equilíbrio entre nível hormonal e receptor é que é muito importante para que você tenha eficácia com qualquer tipo de tratamento hormonal. Uma paciente me perguntou aqui, Liliane, em relação ao anestésico do procedimento, tá? De forma sucinta, eu vou falar o procedimento, como ele é feito. A gente coloca na região do bumbum, geralmente próximo daquele local onde a gente faz anestesia, ou a gente faz injeção intramuscular, tá? E a gente faz uma anestesia local. Os implantes não absorvíveis, tá? Essa descrição que eu tô fazendo. A gente usa uma canetinha que a gente chama trocata, ele tem uma marcação específica. Depois de anestesiar a área, eu introduzo essa canetinha na marcação e coloco implante por implante, em forma de leque, na parte subcutânea, entre pele e tecido de gordura, tá? Depois a gente fecha com a gaze e um filme transparente, oclusivo, que vai ficar com você em média 2 a 3 dias. Depois disso você retira, o local vai ter um cascãozinho, que é um cascão de cicatrização, e aos poucos ele vai cair sozinho e naturalmente, tá? O local ele fica levemente dolorido e incomoda por questões pontuais. O anestésico ele é adstringente, então ele deixa a região incomodada e dolorida. Eu faço 5 ml de anestesia em média, tá? E misturo anestésico com vaso e sem vaso constrictor para diminuir o sangramento. Então é difícil ficar hematoma, só depender mesmo da particularidade das pessoas. Tem gente que, né, tem um tempo de coagulação diferenciado, tem uma fragilidade capilar associada. Então a gente faz dessa maneira. E os implantes os implantes absorvíveis, a diferença é que a gente faz um cortezinho pequeno com o bisturi, mas é coisa de 1 milímetro. Para quê? Para que a borda fique mais regular, porque o trocáter, né, a canetinha específica, ela é um pouco mais robusta e a fique mais bem definida para formar uma cicatrização adequada e leva um ponto de sutura, que é retirado em média com 10 dias. Ambos os procedimentos são tranquilos, são feitos de forma ambulatorial, a pessoa pode exercer todas as suas funções, tá? A gente só pede que a pessoa fique em média 24 horas sem atividade física, pode usar um analgésico ou um anti-inflamatório, conforme o Dr. Jorge orienta e é protocolo da nossa clínica, e somente. As outras orientações dependem muito de paciente para paciente, mas essas orientações, essa descrição foi mais ou menos o que a gente usa como padrão, né, para todo mundo. Então, em relação a isso, pode ficar despreocupado. Os protocolos injetáveis também são prescritos por Dr. Jorge, são individualizados, assim como os implantes. Os implantes não existe dose fixa, tá? É por unidade, então, vamos dizer aqui uma coisa que eu já ouvi e que é frequente, e que as pessoas têm dificuldade. Porque fulano disse que usa G6, o outro G7, já vi gente que usa G8. A diferença, qual é melhor
bem, não é geração de iPhone, tá, gente? Não é iPhone 6, 7, 8, não, que está melhorando. É só a quantidade de implantes que está usando. G6 são 6 unidades de gestrinonas. G7, 7 unidades de gestrinonas. G8, 8 unidades de gestrinonas. E por que um usa G7, um usa G8, um usa G6? Porque geralmente é uma gestrinona para cada 10 quilos de peso, é o cálculo que eu estou falando até a mais, mas isso é porque as pacientes pedem essa explicação. Quem faz esse cálculo é o Dr. Jorge, né? Então, geralmente é uma gestrinona para cada 10 quilos de peso, e a partir de 6 gestrinonas ela tem uma segurança definida como método contraceptivo, tá? Então, eu vou me usar como exemplo, eu, Luciana, peso 74 quilos e uso G8. Já usei G7, mas não fiquei tão bem por conta da minha endometriose. Já usei G9 no início da minha doença. Hoje eu uso só G8, tá? Mas isso é para cada pessoa. E como o implante é individualizado, como isso é direcionado, a gente precisa entender que muitas pacientes sofrem adaptação. Então, um ano você vai usar uma coisa, no ano seguinte pode ser que você adapte um novo. E isso tudo vai ser avaliado de acordo com a clínica da paciente, com os exames laboratoriais. Assim como a testosterona é definida não só pelo exame laboratorial, mas também como pela queixa clínica. Então, a gente tem esses tipos de informação para isso, tá? A gente está com 22 perguntas aqui. Eu tento estar ficando curto, eu vou tentar responder rapidinho, mas tem muitas perguntas que se repetem, porque as dúvidas de vocês são muito parecidas. Aí eu vou tentar responder aqui ao máximo. Mas veja só, perguntando se a retirada é dolorosa, a Lu já falou que não, que é uma coisa muito tranquila. Uma mulher de 55 anos que nunca usou hormônio, se pode usar o implante? Pode, sim. Depois de uma boa avaliação clínica, com todos os exames, não tem problema nenhum. O G6 absorvível tem duração de quanto tempo? Não existe G6 absorvível, essa nomenclatura G6 é para o implante inabsorvível. A gestrinona absorvível dura em média de 6 meses. Perguntar como é feito a troca dos implantes. Os implantes, Luciana acabou de falar, né? Tem duração de 1 ano, os inabsorvíveis. Depois de 1 ano, você vai fazer uma nova reavaliação, vai tirar os antigos e colocar os novos. Esse procedimento é feito na clínica, sim. Só pontuar que a gente pode usar o mesmo local ou pode usar locais opostos, depende da paciente. Tem pacientes que a gente usa, retira e bota do mesmo lado, tem pacientes que a gente troca de lado, tem pacientes que a gente não retira e só bota complementar, e isso também depende de cada paciente. Algumas pessoas perguntando o preço, como a Luciana falou, isso é individual, a gente não tem como dizer o preço, porque o preço é calculado de acordo com a dose, e a dose é calculada depois da avaliação individual de cada pessoa. Então, por isso que é impossível a gente fazer um orçamento sem a pessoa ter uma avaliação. Pessoa perguntando qual é o ideal de testosterona em mulheres, já falamos. Se toda a reposição hormonal é feita só por implantes, não, a gente usa também gel, mas a gente dá prioridade a fazer reposição com hormônios bioidênticos, e hormônios bioidênticos normalmente não são por via oral. Então, o que a gente não usa é reposição hormonal por via oral. Pode ser por injetável também, por injeções de hormônio, pode ser por gel, pode ser por implante. Cistos ovarianos simples confirmados por ultrassom é contraindicação para reposição? Não, cisto simples normalmente é um cisto fisiológico do período ovulatório, que deve ser repetida essa ultrassom imediatamente depois da menstruação, e normalmente esse cisto desaparece. Esse tipo de cisto não é contraindicação. Sobre a anestesia do implante, Luciana já falou. Se o uso dos hormônios podem causar cistos nos seios. A paciente que faz utilização de estradiol no implante pode sentir o seio mais sensível e ela pode ter aqueles cistinhos líquidos no período ovulatório, mas nódulos ou coisa que o valha não aumenta com o uso do estradiol bioidêntico. Outra perguntando, já estou na menopausa, a médica indicou o Dilmirena para substituir a progesterona. Para mim é muito difícil comentar sobre uma conduta do colega. Você tem que fazer o uso de algum tipo de progesterona na menopausa, mas cada caso é um caso, e a gente vê para a cada paciente qual seria a melhor progesterona
para ela. Eu não gosto muito de usar o Mirena para paciente que está menopausa, porque o Mirena tem uma progesterona, que é o levonorgestrel, que normalmente já baixa a libido, já dá um pouco de ganho de peso, de celulite, que é algo que a menopausa já potencializa. Então, normalmente, o Mirena não é a minha primeira escolha para mulher na menopausa. Deixa eu Em vez falar do aqui, implante, pode ser Edith, só para não perder. Edith, doutor Jorge, para todos os pacientes que são de fora e não estão nos estados em que nós atendemos, Rio, São Paulo, Sergipe e Bahia, doutor Jorge faz telemedicina, tá? Não tem diferença nenhuma, você vai sentir parecendo que está do lado dele. Ele faz o atendimento normal, você manda seus exames, ele vai conversar com você, vai ser uma consulta ótima. A única peculiaridade é em relação ao procedimento, que você pode procurar alguém próximo, né, na sua cidade que faça o procedimento, ou você vai até onde nossas sedes e faz o procedimento, que todas são comigo até então. Se em vez do implante pode ser introduzido via vaginal. Sim, o gel pode ser feito tanto transdérmico quanto por via vaginal. Existem alguns hormônios que têm absorção vaginal melhor, outros que na pele melhor. A Fagron, que é a maior empresa que faz o gel e vende para as farmácias de manipulação, que tem o Pentravan, que é o principal veículo utilizado para reposição em gel, ela nos manda as estatísticas de absorção desses hormônios. Então, normalmente, quando a gente indica um por via vaginal e outro por via transdérmica, é porque aquele hormônio especificamente tem uma melhor absorção por via transdérmica ou uma melhor absorção por via vaginal. E a dose a gente ajusta de acordo com cada pessoa. E a outra, quem tem tireoidite de Hashimoto e endometriose pode usar. Pode sim, o implante não vai interferir em nada na tireoidite de Hashimoto, pode usar sem problema nenhum. Não tem nenhuma contraindicação. E algumas pessoas perguntando quando eu vou voltar para Salvador, terça-feira. Terça-feira eu já estou atendendo na nossa clínica de Salvador. Não, a gente não vai morar aqui não, gente, tá? Calma, a gente não mora no Rio, a gente não mora em São Paulo, onde a gente já atende há muitos anos, então, por favor, a gente também não vai morar aqui. Aqui é só uma continuidade da gente para que vocês tenham conforto, né? Se sintam respaldados. Vai ter toda uma equipe aqui também que segue a linha que o Dr. Jorge faz, tá? Então, em relação, se a gente indica alguém, não, é assim, como médico profissional, pessoalmente, indicar é algo muito singular, né? Vamos assim dizer. Jorge, embora você fizer a consulta, né? Ele pode ver algum colega, alguém que faça o procedimento aí no seu local. Mas é algo difícil a gente indicar alguém de tão longe da nossa realidade, tá? E eu só queria deixar uma mensagem que está perto de acabar também. Independente de serem pacientes nossos ou não, né, nossas lives sempre têm o intuito de poder contribuir para que vocês fiquem melhor informadas, com informação de qualidade, com respeito aos pacientes. Então sempre procure um profissional adequado, um profissional capacitado, que tenha uma experiência grande em terapia hormonal, porque hormônio é algo muito importante, fundamental para a qualidade de vida da gente. E isso se torna decisivo, tá? Em todos os resultados que você vai ter posteriormente. É um divisor de águas, eu sempre digo. Tenho vontade de escrever um livro sobre os relatos de tantas as mulheres que eu já ouvi. Não só pacientes como eu, que têm endometriose, mas pacientes de menopausa que também têm impacto grande na qualidade de vida, na saúde mental, na saúde física, em tudo. Então, esqueci de dar um recado também que o salário Mona Lisa descarregou. O meu tem 5%, daqui a pouco também vai. Por isso que ela saiu da live. Tá faltando 5 minutos para acabar. Eu acho que vai dar tempo do seu celular segurar. Então, assim, eu acho que a gente tirou a maioria das dúvidas, né? Falamos um pouquinho. Você ficou de mostrar a clínica. Eu acho que nesses últimos 5 minutos você poderia fazer o tour que você disse que ia fazer e mostrando para o pessoal. E eu fico aqui sentadinho, olhando. E qualquer coisa. Tem uma pessoa que está pedindo para participar. Deixa eu ver aqui quem é. Vamos ver. Vocês vão perceber que tem algumas coisas ainda que não serão definitivas. Hoje foi um dia bem corrido, a gente estava botando tudo em ordem. Obra de clínica não é diferente de obra de casa, então quem já fez tem experiência, ainda tem pequenos detalhes. Mas a gente fez com tudo com muito carinho, pensando poder abraçar todas... Ai, meu Deus! Todas as necessidades, tá? Deixa eu só organizar aqui a situação da minha sala.
para que vocês vejam. Ou a clínica tem a recepção, tem uma sala de terapia de injetáveis. A terapia injetável pode ser tanto venosa quanto intramuscular. Então, deixa eu arrastar aqui. Tem a sala de procedimentos, a sala de Dr. Jorge aí, ó. Bem bonita. A gente tentou seguir Não quem tenho conhece a mérito nossa nenhum. em O mérito é Salvador. todo da arquiteta, de Luciana e de Mona Lisa. Eu sou apenas aquele que diz sim, senhor. Aqui é a maquinha querida de vocês, tá vendo? Onde fazemos. Olha, maravilhosa! Oiê! Ô, gente, olha o estado que eu tô. Que foi dormiu no sol, foi? E eu posso dar meu depoimento, que eu sou uma mulher menopausada. Sim, claro que Muito pode. feliz com a ajuda de vocês, dos hormônios, com a sua reposição, com as suas fórmulas. E vocês sabem o quanto eu indico vocês e quanto eu estou feliz por esse novo desafio aí de vocês. Ai, a gente Não. fica Conta um feliz. pouquinho da sua história, Fabi. Tem pouco tempo, mais rapidinho, fale da sua menopausa precoce, do impacto que isso causou na sua vida e de como você está se sentindo agora. Tá, vamos lá. Eu entrei em menopausa precoce aos 41 anos, né? E fiquei desnorteada, porque eu sempre fui uma pessoa com muita disposição. Eu fui uma pessoa que sempre treinou, né? Me alimentava, tentava me alimentar bem. Mas hoje eu tenho uma alimentação maravilhosa, posso dizer assim. Melhorei muito, né? E aí, quando entrei em menopausa precoce, eu continuava fazendo minhas dietas, o mesmo tipo de exercício, me sentindo indisposta, não conseguia dormir. E com aquela famosa barriga que crescia, que é aquele abdômen que crescia, e em vez de ficar a cintura assim, fica assim, né? Inverte. A cintura vem para fora. É uma coisa impressionante. E aí eu não tinha mais disposição, não tinha mais libido no pé, dormia mal, vivia estressada. Eu sabia que alguma coisa não estava legal. E perdendo muita massa magra, perdendo demais massa magra, que é o que mais me incomodava. Magra por massa gorda. Pois bem, aí quando começou minha saga nos médicos, até chegar no Dr. Jorge. O Dr. Jorge é o 7º médico com quem eu passei e vou ficar o resto da minha vida, se Deus quiser. E muitos assim falavam assim pra mim, não, menopausa é isso daí. É assim, tem que aguentar. Outros falavam assim, que queriam me dar remédio via oral. E eu sabia que o hormônio via oral não era, e era só o estrogênio, porque é o que eles querem dar, o estradiol só e mais nada. E aí eu fui na minha saga, até chegar no Dr. Jorge. E hoje eu tenho implante de gestrinona, porque eu treino demais, então estava indicação para mim. Hoje eu também faço, para complementar, uso gel, uso as fórmulas via oral do Dr. Jorge. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho meu jeito assim, mas eu estava extremamente inflamada, meu intestino não funcionava bem, sempre muito ansiosa. E com toda a remodelação que a gente fez, com todas as fórmulas, tomando as fórmulas para o intestino, para melhorar o intestino, todas as outras fórmulas que eu estou tomando, que é para indicação para mim, para o meu caso, eu já estou super feliz, já estou com o abdômen chapado de novo, já estou dormindo bem, mais tranquila, mais calma, mas não é uma pílula mágica, como vocês já falaram aqui na live. Você precisa mudar completamente seu estilo de vida. Eu só melhorei mais do que eu já fazia. Então eu como muito melhor, só como comida de verdade. Vou fazer um tour. Disso, Vou fazer um tour pra Lógico que uma vez ou outra a gente sai um pouquinho, mas são raras as vezes que eu faço isso. Eu não como mais nada de doce, muito raro. E exercício e atividade física. Cada vez mais atividade física, e hoje eu tenho disposição para isso. Muito obrigado, Fabi. Resumo rapidamente é isso. Foi um resumo ótimo. Sigam a Fabi. Fabi tem um blog sobre menopausa que dá dicas maravilhosas. Infelizmente, nossa live está chegando ao final por causa do horário. Vou mostrar, senão, botei minha máscara. Mostre rapidinho, porque a gente já vai ter que encerrar, porque senão, até para o pessoal editar e deixar a live gravada, fica mais difícil depois. Eu vou virar a câmera aqui para vocês mostrarem, para vocês verem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Aí, sucesso para vocês. Então, a salinha de vocês, ali tem uma sala que é só de material.
Aqui meu cantinho, nossa pia com todo mundo carinho. Tá vendo ali? Vamos lá, aqui tem a sala de Dr. Jorge. Vou entrar e vou mostrar logo ele aí, ó. Aí, ó. Todo pomposão. Estão vendo direitinho? Aqui, dentro de um espaço fechado, tem o espelho grandinho da gente, da bioimpedância. Aqui é a exigência dos bombeiros. Tá? Aqui é o nosso querido... vocês têm que vir aqui no nosso lavabo, porque realmente, olha só que coisa mais linda. Ai, Olha só. Isso é um banheiro que não tem vontade de sair desse banheiro. E aí aqui tem a porta que isola os consultórios e o banheiro. Tá. Olha lá nossos No consultório convidados. de Salvador, Luciana botou o banheiro tudo dourado. Aqui nesse Ó, já tem um paciente na sala de soro. Mas lá tudo dourado no banheiro. Ó. O povo que entra no banheiro não quer nem sair. Tem essa linha de soro com a poltrona. Tá confortável aí? Tá aprovado? Dá pra tomar todos os seus soros e suas injeções? Sim. Olha só, a Pantera tomando conta de vocês lá, ó. Maravilhosa. Olha. Olha os nossos amigos que vieram prestigiar. Pronto. Mentira, um tour tudo pra é a você. família de Mona Lisa. É a Todo família de mundo da Mona mesma Lisa, é família. enorme, entendeu? Ninguém de 55 fora, pessoas. não tem nenhum amigo externo. É toda a família de Mona Lisa. Só tem família. Olha a família aqui, ó. Tá vendo? Ó. Dá tchau aqui, Todo Mona. mundo respeitando o protocolo e tudo, mas todo mundo mora na mesma casa. Ó, aqui, ó. Arquiteto 2 responsável pela nossa obra. Nossa equipe aqui, todo mundo. Beijo, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Fabi. Até tchau. logo, bom domingo. Beijo, gente. Sucesso. Até Obrigado. mais. Tchau. Obrigada por me chamar. Tchau.